Bem-vindo ao Decifrando Finanças. O resumo completo de 180 dicas financeiras de Douglas Gonçalves. 180 dicas financeiras de Douglas Gonçalves é um guia prático e acessível para quem busca dar os primeiros passos no mundo das finanças e investimentos. O livro desmistifica o processo de enriquecimento, reforçando a ideia de que a jornada para a riqueza não depende de sorte ou de grandes somas de dinheiro, mas sim de conhecimento, planejamento e, acima de tudo, atitude. A obra enfatiza a importância de uma mudança de mentalidade, incentivando o leitor a se tornar um investidor e não apenas um gastador. O livro começa com a premissa de que a melhor forma de aprender é fazendo, mesmo que isso signifique cometer erros no início. Ele apresenta um checklist do investidor para guiar o leitor através de etapas cruciais: eliminar dívidas, cortar gastos não essenciais, poupar uma parte do salário, pesquisar investimentos e, por fim, investir com a inteligência. Cada capítulo aprofunda-se em um desses tópicos, fornecendo dicas claras e exemplos práticos. O autor ressalta a necessidade de entender o custo de não fazer nada, destacando que a inércia é um dos maiores obstáculos ao sucesso financeiro. Ele também aborda o conceito de corrida dos ratos, de Robert Kiyosaki, incentivando a compra de ativos, que geram renda, em vez de passivos, que geram despesas, a fim de criar riqueza a longo prazo. A obra também explora conceitos técnicos de forma simplificada, como a diferença entre renda fixa e renda variável, e os fundamentos de juros simples e compostos. A paciência e a disciplina são destacadas como ingredientes essenciais para o sucesso financeiro, funcionando como a fórmula da riqueza: gastar menos do que se ganha e investir a diferença. O livro termina com a ideia de que a educação financeira não é um custo, mas um investimento contínuo que rende os melhores juros. Capítulo 1. Elimine as dívidas. Informações relevantes e impactantes. O investidor que se preze não tem dívidas, pois os juros das dívidas geralmente superam em muito os juros dos investimentos. Negociar é a palavra-chave para quitar dívidas. Credores muitas vezes aceitam receber menos do que a dívida total, já que é melhor receber algo do que nada. O autor sugere enxugar gastos e, se necessário, vender pertences para saldar as dívidas. A dívida é prejudicial para a saúde financeira e mental. Como aplicar as lições no dia a dia? Faça um orçamento detalhado. Anote absolutamente todos os seus gastos e receitas. Isso te dará uma visão clara de para onde o seu dinheiro está indo. Negocie suas dívidas. Não tenha medo de conversar com seus credores. Proponha um valor que você consiga pagar mensalmente e demonstre seu interesse em quitar a dívida. Crie um plano de ataque. Separe uma quantia fixa todo mês para pagar as dívidas. Honre esse compromisso e acompanhe o progresso até zerá-las. Capítulo 2. Corte gastos não essenciais. Informações relevantes e impactantes. O impulso consumista é um grande inimigo da saúde financeira. O prazer de comprar algo está ligado à liberação de ocitocina, um hormônio do prazer. É essencial distinguir entre necessidade e desejo. Muitas compras são feitas por impulso, motivadas por um desejo momentâneo, e acabam sem utilidade. O corte de gastos não significa eliminar o consumo, mas sim reduzi-lo ao máximo, focando no que é realmente necessário. Como aplicar as lições no dia a dia? Use a regra do preciso ou quero. Antes de fazer uma compra, pare e se pergunte: eu realmente preciso disso ou eu só quero? Se for um desejo, espere algumas semanas e, se o desejo persistir e a compra couber no orçamento, então realize-a. Crie um orçamento pessoal poderoso. Use ferramentas como cadernos, planilhas ou aplicativos para categorizar seus gastos e definir metas de economia. Isso ajuda a identificar onde os cortes podem ser feitos. Encontre outras fontes de prazer. Para combater o impulso de comprar, encontre outras formas de liberar a ocitocina. Fazer atividades físicas é uma ótima forma de evitar gastos desnecessários. Capítulo 3. Poupe uma parte do salário. Informações relevantes e impactantes. Após quitar as dívidas e cortar gastos, o próximo passo é reservar uma parte do salário para investir. A quantia ideal para poupar varia para cada pessoa, mas o autor sugere que poupar entre 15% e 20% do salário é perfeitamente possível. Um dos piores erros é esperar o dinheiro sobrar para guardar. A mentalidade correta é a de pagar-se primeiro. Como aplicar as lições no dia a dia? Pague-se primeiro. Assim que receber seu salário, separe a quantia que você decidiu poupar e transfira-a para uma conta de investimento. Só depois disso,
pague suas contas e utilize o restante. Comece pequeno. Se poupar 15% ou 20% for muito no início, comece com os 5% e aumente gradualmente. O mais importante é criar o hábito. Faça o desafio das 52 semanas. Comece a poupar R$ 1 na primeira semana, R$ 2 na segunda e assim por diante. Ao final do ano, você terá poupado uma quantia significativa e, mais importante, terá desenvolvido a disciplina de poupar regularmente. Capítulo 4. Pesquise investimentos. Informações relevantes e impactantes. A pesquisa de investimentos é um processo pessoal que depende dos seus objetivos financeiros. É crucial entender os 3 fatores principais de qualquer investimento: rentabilidade, risco e liquidez. O conhecimento é um investimento que sempre rende os melhores juros. Não se deve investir em algo que não se entende. Como aplicar as lições no dia a dia? Defina seus objetivos. Pergunte-se para que você está investindo. É para uma viagem, a aposentadoria, comprar um carro? Ter um objetivo claro torna a escolha do investimento mais fácil e natural. Analise os 3 fatores. Antes de investir, pesquise o valor mínimo para a aplicação, o risco envolvido, menor risco, menor retorno, o prazo para o resgate do dinheiro e a liquidez do ativo, facilidade de converter o investimento em dinheiro. Comece com o Tesouro Direto. Para iniciantes, o Tesouro Direto, especialmente o Tesouro Selic, é uma excelente porta de entrada. É considerado conservador, de baixo risco e com rendimento atrativo. Capítulo 5. Invista com inteligência. Informações relevantes e impactantes. Investir com inteligência significa ter um risco controlado. Isso inclui entender a diferença entre risco ex ante, antes do fato, e ex post, depois do fato. O investimento pode parecer seguro depois que ter gerado lucro, mas o risco inicial ainda existia. É fundamental não seguir cegamente especialistas ou gurus de investimentos. Sempre use seu próprio filtro e pesquise por conta própria. A diversificação é uma forma inteligente de investir. A famosa frase, não coloque todos os ovos na mesma cesta, é a base para a estratégia de fundos de investimentos. Como aplicar as lições no dia a dia? Entenda que a volatilidade é normal. Não se desespere se o valor dos seus investimentos flutuar, especialmente em renda variável. Se você investiu com o objetivo de longo prazo, as flutuações temporárias não afetam o resultado final no vencimento. Seja seu próprio analista. Dedique um tempo para aprender sobre os investimentos. Utilize ferramentas gratuitas como o Banco Data para analisar a saúde financeira de bancos e corretoras ou o Fundamentos para avaliar empresas antes de comprar ações. Monitore seus investimentos com regularidade, mas sem obsessão. Escolha um dia do mês para verificar seus investimentos, em vez de monitorá-los diariamente. Isso ajuda a evitar a ansiedade e tomar decisões impulsivas. A ideia principal do livro é: a jornada para a riqueza não é um mistério, mas sim um processo disciplinado de mudança de mentalidade e ação. O livro defende que qualquer pessoa pode se tornar financeiramente próspera ao adotar hábitos simples como eliminar dívidas e cortar gastos desnecessários, para então poupar e investir consistentemente. A chave reside em pagar-se primeiro e fazer o dinheiro trabalhar para você, comprando ativos que gerem renda. A educação financeira é um investimento contínuo, e o conhecimento, aliado à paciência, é o combustível para o sucesso. O objetivo é sair da corrida dos ratos e alcançar a liberdade financeira, compreendendo que o preço do sucesso é sempre menor do que o custo de não fazer nada. Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai destrinchar o material Dicas Financeiras. Ficar rico só depende de você. A nossa missão aqui é tirar o que tem de mais prático, mais valioso para quem está buscando, assim, organizar as finanças e, claro, fazer o patrimônio crescer, né? A ideia principal que parece atravessar o material todo é bem clara. Tem que assumir as rédeas da própria vida financeira. Esse é o começo. Exato. É bem por aí. O material bate muito na tecla que, conhecimento é chave, mas é a ação que realmente transforma, que faz acontecer.
Vamos então desembrulhar os pontos que podem de fato virar o jogo na jornada financeira das pessoas. Ótimo, vamos lá então. Um ponto que me chamou a atenção logo de cara foi a questão da mentalidade. O material fala numa tal de atitude milionária. O que seria isso na prática? É mais do que só pensar positivo? Parece que conecta com uma frase do Seth Godin que eles citam, algo como: o custo de errar é menor que o custo de não fazer nada. Isso é um empurrão para agir, mesmo sem ter tudo planejadinho, né? Precisamente. E o legal aqui é como isso meio que desmistifica aquela paralisia por análise, sabe? Fica esperando saber tudo para começar. O material sugere que aprender fazendo, né? Mesmo que tropeçando no início, sei lá, começando com uma capitalização ou um CDB de bancão que rende pouco, isso acelera o aprendizado e reforça muito aquela ideia. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Ver cursos, livros, não como gasto, mas como investimento mesmo. Faz todo sentido. E falando em ação, em fazer acontecer, o material traz um checklist do investidor. Quais seriam os passos ali, assim, fundamentais para sair da intenção e ir para a prática? Esse checklist é bem mão na massa. Primeiro, se livrar das dívidas caras. Por quê? Porque os juros delas comem qualquer rendimento de investimento, né? Não tem como. Segundo passo, cortar gastos que não são essenciais. Aquela velha história de diferenciar o que a gente precisa do que a gente só deseja. Terceiro, criar o hábito de poupar. Começa com 5% do salário, que seja. Depois mira uns 15%, 20%. O importante é começar e criar a disciplina. Quarto, pesquisar onde colocar esse dinheiro. Aí entra avaliar risco, retorno, liquidez, que é a facilidade de tirar o dinheiro se precisar, né? E o quinto, investir com inteligência. Quer dizer, juntar o conhecimento que se buscou com a pesquisa que você fez. E olha, essa ênfase em quitar as dívidas primeiro, isso é central no material. Entendi. E já que a gente está falando de onde colocar o dinheiro, a poupança, ela é super popular aqui no Brasil, né? Todo mundo conhece. Como o material vê a poupança? Ela ainda é aquele porto seguro que muita gente pensa? Olha, a visão é bem crítica, viu? Pelo menos como investimento. O material classifica a poupança como bastante obsoleta para essa finalidade. Serve mais talvez como um lugar para poupar, para guardar o dinheiro no curtíssimo prazo, mas não para multiplicar. Destaca que o Tesouro Direto, especialmente o Tesouro Selic, que acompanha a nossa taxa básica de juros, é considerado mais seguro que a poupança e um ponto de partida bem melhor. Mesmo para quem é conservador, sabe? Isso tem a ver com entender o próprio perfil, né? Se é conservador, moderado ou mais agressivo nos investimentos. E aqui a coisa fica interessante, porque o material também parece quebrar uns mitos, né? Umas ideias que são quase senso comum, tipo aquela de que título de capitalização é investimento. O material contesta isso. Sim, contesta forte. Apresenta o título de capitalização mais como, sei lá, uma espécie de loteria com devolução de parte do dinheiro do que um investimento de verdade que vai render. Outro ponto que faz a gente pensar é a visão sobre a casa própria. Se for para morar, o material trata como um bem de consumo, quase um passivo, sabe? Que gera despesa. Não necessariamente aquele melhor investimento da vida que tanta gente fala. São umas cutucadas no senso comum, sim. Nossa, isso com certeza vai contra o que muita gente ouviu a vida inteira. E que outros conceitos, assim, chave, o material traz para quem quer ver o dinheiro crescer de verdade? Um que é fundamental é o dos juros compostos. O material até chama de oitava maravilha do mundo, citando Einstein, né? E tem um gráfico que compara o crescimento com juros compostos versus juros simples. É muito visual, muito impactante. Mostra como o dinheiro pode crescer exponencialmente com o tempo. Outra coisa é um hábito, o de pagar-se primeiro. Ou seja, assim que o dinheiro entra, já separar parte do investimento, antes de sair gastando. Isso transforma o investir numa prioridade e não no que sobra. Entendi. Então, se a gente for amarrar tudo isso, a mensagem principal parece ser sobre ter controle, buscar um conhecimento que seja aplicável e, talvez o mais importante, agir de forma consistente. É isso. Perfeito. É tomar as rédeas mesmo.
desde entender os próprios gastos e dívidas, até pesquisar e escolher investimentos que façam sentido para os objetivos de cada um. E, claro, continuar aprendendo sempre. Para a gente fechar, então, queria deixar uma provocação que vem do material, para quem está nos ouvindo pensar depois, é o tal do quadrante do fluxo de caixa. Ele divide as formas de ganhar dinheiro em 4 tipos: empregado, E, autônomo, A, dono de negócio, D, e investidor, I. Isso. E a ideia principal ali é que os quadrantes da esquerda, E e A, geralmente trocam tempo por dinheiro. Já os da direita, D e I, focam mais em construir sistemas ou ter ativos que geram renda, meio que fazendo o dinheiro trabalhar pela pessoa. Exato. Então fica a reflexão: de qual quadrante vem a maior parte da renda hoje e em qual quadrante se gostaria de estar mais presente no futuro? É algo para se pensar, né? Se você gostou do conteúdo, apoie o autor. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o próximo vídeo.